Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Meus amados, é muito bom estar aqui para falarmos do amor de Deus, da graça, da sua misericórdia e dizer que Deus é maravilhoso e Ele cuida de cada um de nós e que Ele está no controle de tudo. Quero compartilhar com meus irmãos uma palavra da parte do nosso Deus que se encontra no livro do Apocalipse, capítulo de número 3, versículo 1, iremos ler até o de número 6, que diz assim: E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, e que tens nome de que vive e estás morto. Ser vigilante e confirma o restante que está para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Querido Deus, aqui estamos diante da Tua palavra maravilhosa, Senhor. Palavra essa que nos dá uma direção, nos ensina, Senhor, e faz com que, através do Teu Espírito Santo, possamos fazer uma reflexão na nossa vida e nesta reflexão analisarmos a nossa vida contigo, Senhor, se estamos vivos ou se estamos mortos. Pai, nos ajude a caminhar. Tua palavra ela é maravilhosa, ela é o aferidor, ela consola e nos ensina e nos diz para onde iremos. Obrigado por Tua palavra, Senhor, aos nossos corações. Eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, estamos falando aqui do Apocalipse, capítulo de número 3. O capítulo de número 3 já está falando da quinta carta, né? Nós sabemos que no capítulo 2 tem quatro cartas, são 4 cidades. A primeira cidade é Éfeso, vem Esmirna, depois vem Pérgamo, vem Tiatira, depois vem Sardes, que é essa que nós estamos analisando o texto, vem Filadélfia e depois vem Laodiceia. São as 7 igrejas da Ásia Menor. Meus irmãos, quando fala de 7 espíritos aqui, obviamente, ou seja, os 7 espíritos é com certeza outro nome para o Espírito Santo.
bem detalhado também. Nós podemos encontrar, fazer uma comparação lá no livro do profeta Isaías, capítulo de número 11, versículo 2. Nós vamos encontrar 7 questões ali, ou 7 itens, né? Que é exatamente, a profecia está se referindo a Jesus, que é o Espírito do Senhor, de sabedoria, de inteligência, de conselho, de fortaleza, de conhecimento e de temor ao Senhor. Mas com certeza esse 7 Espírito é um nome se referindo ao Espírito de Deus. Quanto às 7 estrelas, e no capítulo 2 da carta de Efésios também fala dos 7 castiçais de ouro. É interessante que no capítulo de número capítulo 1, o capítulo 1, se nós estamos falando aqui, é interessante a gente observar aqui, porque a Bíblia, ela explica ela mesma. Capítulo 1, versículo 19 e versículo 20, está falando exatamente do que significa as 7 estrelas e do que significa os 7 castiçais de ouro. Vamos ler Efésios aqui, né? Capítulo 2 diz assim, ó, depois eu vou ler lá no primeiro. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: isto diz aquele que tem na sua destra, ou seja, na sua mão direita, as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. O que são isso aqui? Vamos inventar coisas? Não, a Bíblia explica ela. Os 7 Espíritos, com certeza, é mais um nome dado, uma referência ao Espírito de Deus. Como eu citei também na Isaías, que tem o Espírito de sabedoria, tem 7 itens ali que podem fazer essa comparação, não dizendo que exatamente mas que faz uma harmonia e dá para fazer sim essa referência. Agora, vamos olhar o versículo 19 e o 20 do capítulo 1 do Apocalipse, para a gente entender o que é as estrelas e os castiçais. Não estou inventando nada, está tudo aqui na Bíblia, veja só. O versículo 19 diz assim, ó, falando para João: escreve as coisas que tem visto e as que são e as que depois desta hão de acontecer. Aqui está presente e futuro, né? Passado, presente e futuro. Os irmãos observem que o Apocalipse também ele não é só futurista. Tem gente que diz, não, mas claro que é futuro. Mas ele mostra o Deus que operou no passado, é o mesmo Deus que opera no presente e é o mesmo Deus que vai fazer tudo que está escrito aqui no futuro. Vamos ver aqui o 20 para a gente esclarecer. O mistério, ele está dizendo mesmo aqui, ó, versículo 20: o mistério das 7 estrelas vai ser revelado agora, irmãos, que viste na minha mão direita, e dos 7 castiçais de ouro. Aí diz ele: as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Alguns dizem que era o mensageiro da igreja, outros dizem que era o líder responsável pela igreja. Eu, Maurício, eu fico como o líder responsável pela igreja local. Tá? Então, as 7 estrelas são exatamente os dirigentes, o líder da igreja, o pastor da igreja. Por todo o argumento que nós podemos ver aqui, o que está dizendo a mensagem, porque o mensageiro não é porque o mensageiro traz mensagem para o mensageiro. O mensageiro não traz mensagem para ele mesmo. Então, agora, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Existem pessoas que são realmente anjos que protegem as igrejas. Bom, eu acredito que sejam os líderes responsáveis pelas igrejas. E os 7 castiçais que viste são exatamente as 7 igrejas. Que Jesus anda no meio delas,
que ele anda na sua igreja, ele está no meio, a igreja é dele, ele está lá. Capítulo 2 diz assim: diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro, que são as igrejas. O versículo 19 dá a entender que Jesus está falando para ele, para João: escreve o que tem visto e as que são presente, o que você viu, o que você está vendo, e eu ainda vai escrever também o que eu vou te mostrar aqui, se você não vê, porque eu estou vendo, é o futuro. Capítulo 1. Capítulo 1, versículo 4. O que está dizendo aqui no capítulo 1, versículo 4? Olha. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, ele diz: graça e paz seja convosco da parte daquele que é presente, daquele que era, que operava no passado é o mesmo, e aquele que há de vir, futuro. E dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Capítulo 1, versículo 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Apocalipse, ele prega muito isso, mas não só prega o futuro, ele prega o Deus que operou no passado. Isso, passado, presente e futuro, irmão, para nós, tá? Para Deus, isso não altera nada, ele é o mesmo. O tempo não altera nada no mundo de Deus. Há tempo determinado para tudo debaixo do sol, certo? Debaixo do sol. Nós sabemos que o alfa e o ômega é a primeira letra e a última do alfabeto grego. Então ele está no controle de tudo, ele está no começo, no princípio, está presente e estará conosco também no futuro. Para isso que estamos nos preparando. E eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Já está dando uma introdução, já está explicando aqui o alfa e o ômega. O que é isso? O princípio e o fim. Diz o Senhor. Que Senhor? Que é, que era e o que há de vir. Que Deus maravilhoso. A cidade que estamos estudando aqui, que é a quinta carta, melhor dizendo, que o povo dessa cidade, essa cidade ela é muito interessante, que tudo que se fala aqui na Bíblia é para entendimento do povo da época e para o nosso entendimento hoje. A Bíblia, ela é maravilhosa. Esta cidade, ela era, o nome dela significa no grego príncipe e fortaleza. Era uma cidade que estava num monte, né? Num lugar muito alto, a antiga cidade. Depois, quando foi aumentando mais a cidade, aí fizeram a outra mais na parte de baixo. Mas era uma cidade que se sentia fortalecida. E realmente era uma cidade rica, uma cidade que tinha condições muito boas. Não vamos entrar muito nesses detalhes para a gente ganharmos tempo, irmãos. Tão somente dizer que essa cidade ela se achava tão fortalecida que ela foi saqueada, ela foi capturada 2 vezes. Essa invasão ela chegou de repente, pegou o povo de surpresa.
Pegou o povo despreparado 2 vezes. A primeira vez foi em 549, que durou até 546 a.C., e a outra vez foi em 189 a.C. A cidade foi saqueada e foi pega de surpresa. De repente, o inesperado aconteceu. Não é à toa que Jesus disse que virei como um ladrão, de surpresa, em secreto. Prepara-te, porque a cidade já tinha acontecido, já tinha no seu histórico. Já tinha no seu histórico. E esse negócio de dizer aqui que a Bíblia fala vivo e morto. Irmãos, aqui é muito sério para nós. Vamos ser crente, cristão autêntico. Autêntico. Porque a religiosidade, ela traz simplesmente a aparência, o formalismo. E Deus não se agrada disso. Deus quer um coração humilde, um coração contrito, um coração quebrantado, um coração que se entrega a Ele. Mesmo que para alguém possa olhar para você e dizer: isso aqui não tem condição de crente, mas para Deus você está vivo. Glória a Jesus. Que possamos fazer uma análise. É por isso que Deus escreveu, mandou para nós essa carta aqui para fazer uma reforma. Aqui está a verdadeira reforma da igreja. É aqui, a primeira reforma. E essa é sem problema teológico, sem problema de qualquer coisa humana. Essa é perfeita, porque foi o próprio Jesus que fez essa reforma e nos ensinando a nos renovar. Glória a Jesus. Tinha status de vivo, forte, indestrutível, não faltava nada, mas para Deus estava morto. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Eu tenho que me examinar. Como que eu estou diante de Deus? Vivo ou morto? E cada um de nós temos que fazer essa análise. Por isso que Ele está nos alertando. O versículo 2 diz assim, ó: ser vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de meu Deus. Quem examina nossas obras não é o homem, é Deus. E Deus não se engana com nada. Ele conhece as nossas obras. Versículo de número 3. Olha, alerta. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Volta ao primeiro amor. Aleluia. Volta ao primeiro amor. Faça uma análise, uma retrospectiva. E guarda-o. Vamos ler de novo aqui o 3. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei, que é exatamente aquele caso que eu contei da cidade, que foi capturada 2 vezes, que pegou o povo de surpresa, de súbito. Prepara-te, Jesus está voltando. Vamos nos preparar para morar no céu. O céu é lugar de santo. Estamos nos preparando. Glória a Jesus.
Aí ele vê como Deus vê tudo. Ele sabe as coisas ruins, e ali no meio dos ruins existem algumas coisas, pessoas se esforçando, pessoas lutando para adorá-lo. E a poluição de pecado contaminando essas pessoas. Versículo 4: mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Que coisa maravilhosa! O 5: o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Glória a Jesus. E confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante de seus anjos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Todas as cidades gregas, romanas, os oficiais, ele tinha lista de todos os moradores da cidade. Tanto aqueles que chegavam, eles assinavam o nome, quanto aqueles que iam, saía por vontade própria, ou era expulso da cidade, era riscado o nome dele. Lê a história, está na história. Existe isso tudo na história. Dentro da história das cidades grego-romanos, o Império Romano, os oficiais, ele listava tudo. A cidade ia crescendo, chegando mais gente, e ia listando quantidade de moradores. Se alguém saísse por vontade própria ou fosse expulso da cidade, o nome era riscado da cidade. Eis aí. Nós temos um nome no céu. O seu nome está escrito no céu, e não foi o homem que escreveu, não, foi Jesus. E lá é a sua cidade, e lá você vai morar, porque Deus enviou Jesus para que isso acontecesse. E você acreditou, você aceitou, e você vive adorando, e você tem vida, porque Cristo é vida. Meus irmãos, que esta palavra, ora vem, Senhor Jesus, ora vem, Senhor Jesus, nós estamos aqui, Senhor, que o Senhor possa nos ajudar continuadamente a interceder, e que possamos estar prontos para não ser pego de surpresa, como a cidade foi 2 vezes. E o próprio Jesus usa essa história da cidade para alertar os crentes daquela época. Arrepende-te. Que Deus abençoe. Que cidade maravilhosa está nos esperando no céu. E Jesus vai voltar, porque Ele é, Ele era e Ele virá. Passado, presente e futuro. Isso só é dentro do nosso âmbito. Para Deus, isso não altera nada. Por isso que o nome dele é Eu Sou. O Eu Sou. Não é eu fui, não é eu serei. Eu sou, porque Deus o tempo não altera nada em Deus. Até o nome de Deus é Eu Sou, porque sempre presente. Sempre presente. Creia que o Eu Sou está do seu lado lhe ajudando, e você vai conquistar, você vai conseguir, porque Cristo vai nos garantir cada dia mais essa certeza de que Ele vai voltar e que estamos esperando Ele para esse dia tão glorioso. Que Deus abençoe a cada irmão, que Deus continue abençoando a sua igreja maravilhosa. Eu agradeço mais esta rica oportunidade no nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Deus abençoe.